A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Como é que foi a sua aula aí na escola bíblica dominical, a sua última aula com os adolescentes? Vamos lá, para aqueles que estão começando agora, sou eu, irmão Danielzinho, fique à vontade, seja muito bem-vindos aí. Você, professor, você, professora da escola bíblica dominical. Que sala que é, irmão Danielzinho? A sala dos adolescentes. Qual que é o objetivo de nós estarmos fazendo esse vídeo? É com relação aí ao nosso trimestre, que estamos aí comentando, estamos compartilhando conhecimentos com você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical. Bom, Danielzinho, eu não dou aula, fique à vontade, nós vamos comentar da palavra de Deus. Vamos então para o nosso próximo slide, que diz assim: estamos em continuação a primeiro e segundo livro de Samuel, a lição de número 8, lutas na família de Davi. Poxa, nós vamos ver aí quais foram as lutas, quais foram as consequências, por que que aconteceu muita coisa terrível aí na casa, na família de Davi. Vamos então lá, meus irmãos, nós temos aqui os tópicos que iremos desenvolver nessa lição. A história de Absalão. Quem era Absalão? Quem foi Absalão? O que que Absalão fez? Temos aqui também o segundo tópico, fuga e retorno de Davi a Jerusalém. Por que que Davi fugiu aí de Jerusalém? E como que se deu o seu retorno? Nós vamos ver, é no dia de hoje. E o último tópico aqui, os últimos dias de Davi, um rei muito bem conhecido, um rei muito bem falado até nos dias de hoje. Vamos então, meus irmãos, sem perca de tempo, pegue aí a sua Bíblia, nós vamos estar lendo junto o nosso texto áureo de hoje. Aonde se encontra? Se encontra em 2 Samuel, capítulo de número 22. E o versículo de número 2, tudo 2 aqui, 2 Samuel 22 e o versículo 2. Interessante, legal isso daí. Vamos lá. Diz assim então o texto áureo para a sua aula. Disse, pois, Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Essa daí é uma declaração feita com relação à segurança a respeito de Deus. E nós vamos ver aí quem que declarou isso, quem que falou isso, e nós vamos ver juntos. Bom, Danielzinho, e agora? E agora vamos para a leitura em classe, a leitura bíblica. Como é que você pode fazer? Do jeito que você quiser. Você é o professor, você é a professora. Eu também dou aula para adolescente. A melhor pessoa que conhece o aluno é o professor, é ou não é? Sabe quem tem dificuldade para ler, sabe quem tem facilidade. Se todos ali tiverem uma facilidade, coloca eles para ler, cada um lê um. Danielzinho, olha, eu estou com vergonha de ler. Fala para o aluno, pula, e o próximo já vai entender que será ele que vai ler. Eu quero ler tudo, Danielzinho. Você é o professor, você é a professora. A melhor didática é você ficar natural na sua sala. Pode ler tudo, fique à vontade. Fique à vontade porque a aula é sua. Vou pegar minha Bíblia, pega a sua Bíblia aí aonde você estiver, na sua casa, através aí do seu celular, nós vamos ler juntos a palavra de Deus. Aonde se encontra? Se encontra em 2 Samuel, capítulo de número 24. E os versículos de 10 a 25, 15 versículos, veja bem aí. Vou dar um adendo. Se tiver dificuldade na leitura, pode diminuir os versículos. Ô Danielzinho, vamos ler tudo. Vamos ler tudo que é bênção de Deus. Você decide. Você pode apropriar tudo isso para a sua aula, para aí os seus alunos. Vamos ler? 2 Samuel, capítulo de número 24 e os versículos de número 10 até o versículo de número 25, que diz assim: E o coração doeu a Davi,
depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que traspasse a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor, do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, três coisas te ofereço, escolhe uma delas para que ta faça. Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber, e disse-lhe: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba. Morreram 70 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eis que sou o que pequei, e eu o que iniquamente procedi. Porém, estas ovelhas, que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor o altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna, inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: para comprar a ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, porque para que este castigo cesse sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem aparecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: ó Senhor, teu Deus, tome prazer de ti. O Senhor tome prazer de ti. Porém o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo sobre Israel. Meus irmãos, nós temos aqui uma passagem e nós vamos aí dar vontade de já entrar nela, mas a gente vai finalizar aí, no finalzinho que a gente vai comentar sobre isso daí, tá bom? É uma leitura extensa, porém há necessidade aí do seu aluno prestar atenção. Quando é leitura extensa, cada um lê de uma tonalidade.
Uns lê baixo, outros lê alto. Faz-se necessário, se quiser que leiam tudo, é bom que o professor lê. Por quê? Porque mantém a tonalidade e assim vai indo, e assim todos irão entender toda essa história aí, tá bom? Vamos lá então. Bom, Danielzinho, o que nós vamos ver hoje? Na introdução nós veremos conclusão do livro de Samuel, mas não do trimestre. Veja bem, fechamento aí do livro de Samuel. Meus irmãos, nesse trimestre finalizou? Ainda não, ainda terão outras lições. Que lições são essas? São lições que falam de coisas práticas no dia a dia. Próxima lição, adiante, até finalizar. Acabou o trimestre? Acabou não, mas acabou com relação aí ao livro específico de 1º e 2º Samuel. Porém, tem um adendo, uma observação qualquer. As próximas lições estarão, de alguma maneira, fazendo referência aqui aos livros de Samuel também. Cria aí, meu irmão, minha irmã, professor, professora, uma curiosidade para com o seu aluno, para as próximas aulas. Olha, as próximas aulas serão diferentes, as próximas aulas iremos apresentar coisas do seu dia a dia. Não perca essa oportunidade, aproveita, vem aí nas próximas aulas. Vamos lá então, estamos finalizando aí o 2º livro de Samuel, mas não acabou o trimestre. E também nós temos aí a espada na casa de Davi, consequências do adultério e assassinato. Porque a espada fala de morte, a espada fala de julgo, a espada fala sobre juízo que Deus tinha prometido a quem? A Davi, quando ele cometeu o adultério e o assassinato. E nós vamos ver adiante aí nas nossas lições. E por último aí na introdução, nós temos aí as consequências. Quais foram as consequências, bom Danielzinho? As consequências foram confusão na casa de Davi, principalmente Absalão, filho de Davi, Jesus amado. O negócio foi terrível, foi complicado e nós vamos ver os detalhes. Desenvolvimento. Nós estamos aí no desenvolvimento, 3 tópicos apresentados para você, professor, para você, professora, apresentar para os seus alunos. O primeiro, a história de Absalão. Quem foi Absalão? O que Absalão fez? O que aconteceu com ele? Nós vamos ver. Segundo tópico aí do desenvolvimento, a fuga e o retorno de Davi a Jerusalém. Isso daí tem a ver com Absalão, hein? E o terceiro, os últimos dias do tão famoso rei Davi, que é comentado nos dias de hoje. Vamos para o primeiro tópico do nosso desenvolvimento. Vamos lá então, a história de Absalão. Aonde está registrado isso? Está registrado em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1. Até onde, bom Danielzinho? Até o capítulo de número 19 e o versículo 10. É muita coisa para ler. E aí, o que eu faço? Eu vou deixar para lá porque o Danielzinho vai explicar. Não, o que é isso, professor, professora? Quando você vai dar um pão, é porque você recebeu. Primeiro receba. Receber como assim, meu Danielzinho? Vai comer espiritualmente a palavra, abre a Bíblia, vai ler, lendo, lendo, lendo. Você vai absorvendo o conhecimento. Professor, professora, tem perguntas que adolescentes fazem. Olha, perguntas complicadas aí. Como é que vai responder se não leu os versículos que precisam ler? Eu precisei ler, você precisa ler e é gostoso, porque a palavra de Deus é mais doce do que o mel. Vamos lá então, o que está relatando aí de uma maneira resumida. Nós temos as consequências do pecado de Davi, que continuam em sua casa. Só tem nome bonito, hein? Aminon. Quem que era Aminon? Filho de Davi. Que tragédia, meus irmãos. Que tragédia, negócio complicado. Lembra o profeta? O profeta foi até Davi e falou, olha, Davi, você pecou. Vamos lembrar um pouquinho? O que Davi fez, meus irmãos? A Bíblia diz que o povo estava em guerra. Davi não foi para a guerra, estava lá mesmo em Jerusalém, no seu palácio.
Já está errado, era para estar guerreando, era para estar motivando o povo, era para estar dando exemplo. Davi, então, ali, ele na sua sacada, né, ali no seu palácio, ele viu uma mulher tomando banho, uma mulher que estava nua, chamada Batseba, alguns falam Betseba. Ó, Vitória, fica à vontade, olha, na minha Bíblia fala Batseba. E ali ele pegou, a desejou. E ela era casada com o soldado Urias. Aonde estava o soldado? Aonde era para estar o rei Davi, na guerra, combatendo, lutando. Mas não, Urias estava na guerra e Davi estava aí em sua casa. Davi desejou Batseba, aquela mulher que estava tomando banho. Caiu com ela em adultério, porque ela era esposa de um soldado, do soldado Urias. Ela ficou grávida. E aí o negócio que veio a complicar. Por quê? Porque Davi fez aquilo que está escrito em Salmos. Um abismo chama outro abismo. Lembra disso? A pessoa que errou, ao invés de se arrepender, pedir perdão para Deus, se ela não fizer isso daí, o erro continua. E um erro vai puxando o outro erro, até a pessoa se afundar numa tal maneira que ela fica totalmente perdida. Davi quis fazer aquela estratégia, que nós chamamos aí de tampar o sol com a peneira, não tem como. Davi então pega, chama lá, meus irmãos, de uma maneira bem rápida que estou falando, olha, chama lá o soldado que estava na guerra e manda ele deitar na casa. Por quê? Porque ele deitando com a esposa, Batseba já estava grávida. Quando crescer a barriga, todo mundo pensou, poxa, certinho, Batseba teve um neném do seu esposo. Mas não, o soldado era fiel. O soldado pensou, o povo está em guerra, eu vou ficar aqui sem fazer nada? Não, vou vigiar na porta da casa do rei. A arca também está aqui. E assim foram por 2 vezes. Davi o embebedou tentando fazer com que ele fosse para casa para deitar com a esposa e não deu certo. Então Davi, além de cometer um adultério, ele planeja um futuro assassinato, de uma maneira dolosa, de uma maneira planejada. Ele chama então ali aquele soldado, dá uma carta e fala para ele, vai para a guerra. E quando chegar lá o capitão do exército, você entrega a carta. E na carta estava escrito por Davi, dizendo, olha, coloca aí Urias numa estratégia, num local ali que ele venha a ter uma facilidade de ser atingido, uma facilidade de morrer. E ali morreu aquele soldado fiel. E Davi errou. Errou por várias vezes. E agora Davi cometeu um assassinato. Vem o profeta Natan e fala, olha, Davi, de uma maneira histórica ali. Ele fala, tinha um homem rico, poderoso, tinha muitas criações. E ele atentou para a vida de um outro homem, que não era rico, era pobre, tinha uma criação. Então aquele homem rico, com muitas criações, pegou e mandou matar aquele homem e tomou aquela única criação para si. Davi, meu irmão, era rei, ele era também juiz, o rei também era o juiz. Já proclama ali um juízo e fala, aquele homem é digno de morte. E Natan fala, és tu, caiu a ficha. Aquela frase nossa, caiu a ficha ali de Davi. E ele fala, pequei contra o Senhor. E o profeta fala, a espada não sairá da sua casa. Olha aí o resultado, meus irmãos. Vimos na última lição que a criança morreu, a criança na qual estava no ventre ali de Batseba. Mas também tiveram mais outras consequências através desses pecados aí de Davi. Quais foram, Danielzinho? Nós temos aí, filho de Davi, na casa de Davi, Aminon, forçou sua irmã, chamada Tamar, a deitar com ele, molestou a própria irmã, filha de Davi. Um filho de Davi estrupou a filha de Davi, molestou ela. Olha a desgraça dentro da família. Olha coisas complicadas aí por causa do pecado. Olha o resultado terrível. Parou por aí, Danielzinho? Não. Daí nós temos na sequência, numa batalha, Absalão, também filho de Davi. Tudo dentro da casa de Davi, conforme foi profetizado.
que a espada não sairia de lá. Um filho de Davi, Absalão, matou seu irmão Aminon, vingando a maldade feita para com sua irmã Tamar. Olha só, um filho de Davi pega e se deita forçosamente com sua irmã, que também era filha de Davi. O outro filho de Davi fica com raiva e, para se vingar na batalha, mata esse irmão aí que forçou a sua própria irmã. Que coisas terríveis! Isso estava onde? Isso estava a culpa onde? Em Davi. Erros, meus irmãos, falhas, Deus perdoa? Sim. Jesus perdoa através do sangue dele? Sim. Mas as consequências aí estão. Os irmãos estão entendendo? Olha que consequência terrível. Parou por aí, irmão Danielzinho? Não. A espada continuou dentro da casa de Davi. Absalão foge para Gessur, e ficou 2 anos ali, fugitivo, até voltar conforme o pedido do capitão Joabe ao rei. Joabe era o general, era o capitão do exército do rei Davi. E ele fala para o rei, olha só, fala para Absalão voltar. E ali o rei pega e autoriza voltar. Porém, tem algo aí que o rei coloca. Absalão não podia ver o pai. Absalão não podia ver a face do pai. Davi estava triste com ele. Davi estava furioso com ele. Por quê? Porque matou um filho de Davi, que era irmão dele. Pode voltar, mas não é para ele olhar nem sequer na minha face. E aí, irmão Danielzinho, o que aconteceu? Aconteceu que Absalão, meus irmãos, em Jerusalém, porque ele voltou para Jerusalém, começou a ganhar a simpatia do povo e planejava tirar o pai do trono. Absalão, então, vendo ali que estava em Jerusalém, começou a agradar o povo, começou ali a fazer coisas com que o povo simpatizasse com ele. E de uma maneira dolosa ele planejava tomar o lugar do pai. Quem que era Absalão? Filho de Davi, tudo na casa de Davi. E o que aconteceu? Davi foge. Davi, ao ouvir tudo aquilo lá, ele foge para preparar a batalha. Precisamos preparar, por quê? Porque o Absalão fez com que o povo voltasse, até mesmo contra Davi. Ele queria tomar o trono de Davi. Absalão morre e Davi fica triste, pois a ordem era para deixá-lo vivo. Era a ordem para deixá-lo vivo, meus irmãos. E o que aconteceu? Foi aí o nosso general de Davi. Como é que foi a morte de Absalão? Foi uma morte meio diferente. Ele fugindo, porque estava perdendo a batalha. E a Bíblia diz que na sua cavalgada, a sua cabeça ficou presa entre as árvores. E ali ele foi morto pelo exército de Davi. Davi ficou triste? Ficou. E Joabe pega e fala para Davi, olha, vai ficar triste, a gente ganhou a batalha, o povo está vendo isso daí, o povo pode olhar com maus olhos. Davi, então, meus irmãos, ele pega, sai do seu luto. E ali Davi, então, ele pega e torna novamente a estar para com o povo. Bom, Danielzinho, tem mais coisas aí? Tem mais coisas aí, meus irmãos, que nós estaremos vendo. Olha só a história de Absalão. Absalão, então, morreu através do exército de Davi. Que consequências terríveis foram essas? Por causa do quê? Por causa do pecado que Davi cometeu. E a aplicação? Qual que é a aplicação que nós temos aí de tudo isso? Tomemos cuidado, pois o pecado traz consequências terríveis. Dá medo dessa história, é ou não é? Jesus amado falando só desgraça através de desgraça, é ou não é? A gente vê na Bíblia aí que um abismo chama o outro, isso a gente viu na prática, meus irmãos. O negócio trazendo aí, dá até o pezinho no coração, é ou não é? É bom isso, trazer você aí essa seriedade para o aluno. O aluno é sua ovelha, você é o pastor dele, você aí está pastoreando o seu aluno.
traga para ele o verdadeiro peso que tem a consequência do pecado. Para quê? Para evitar de pecar. Amém? Vamos então para o próximo tópico do desenvolvimento. Nós temos o segundo tópico que diz assim: fuga e retorno de Davi a Jerusalém. Aonde está isso, irmão Danielzinho? Está em 2 Samuel, capítulo de número 15, até onde? Até o capítulo de número 20 e finalizando aí com o versículo 26. De uma maneira bem resumida, nós vamos falar agora disso. Davi foge do golpe do seu filho Absalão. Muitas pessoas acompanhavam ao rei Davi, dentre eles seu povo, seus servos, 600 homens de Gate. Zodaque, quem era Zodaque? Era sacerdote. E todos os levitas que levavam a arca da aliança. Vamos lá. Então Davi naquela época lá, meus irmãos, que ele pegou e falou, vou fugir para preparar para a batalha. E ele foi sozinho? Não. Todo mundo que era de Davi foi com ele. Foram os servos, foram os levitas, foi o sacerdote Zodaque. A arca também estava indo com ele. Mas Davi toma uma decisão. Vamos ver qual a decisão dele? Uma decisão estratégica, foi inteligente, olha só. Porém, Davi manda voltar a quem? A Zodaque. Quem que era Zodaque? Era o sacerdote. E seus 2 filhos, levitas também. E voltar com quem, Danielzinho? Com a arca que representava a presença de Deus. A arca da aliança. Lembra daquela caixa, um baú, feita com madeira de acácia, revestido de ouro, tinha um propiciatório em cima, uma tampa de madeira revestida de ouro, 2 seres celestiais em cima, também ali de ouro. E ali simbolizava a presença de Deus. E ali Davi pegou e falou, olha, volta para Jerusalém. Só eles? Não. Também 10 mulheres para permanecerem como guardiãs ali na corte. O que aconteceu, meu Danielzinho, nessa fuga de Davi, no meio do caminho? Quando o rei chegou a Baurim, teve um homem esquisito, na descendência aí de Saul, chamado Simei. E ele pega e começa a amaldiçoá-los. E começando a amaldiçoá-los, ele pega e lança pedras, joga pedra neles. Meus irmãos, alguns que estavam ali já queriam matar aquele homem. Davi fala, opa, não mata não. Deixa ele pra lá. Olha só. Os nossos inimigos não são nossos inimigos, são inimigos de Deus. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer juízo. E continuação. Absalão perde a batalha. Isso daqui, meus irmãos, são alguns detalhes. Retornando à história, mas com mais riqueza em detalhes aí. Absalão perde a batalha, Davi volta. Perdoa quem? Perdoa a Simei das pedradas, olha só. Poderia aí o rei pegar e mandar matar. O rei também era juiz, tinha poder para matar, para pegar, falar, esse vai morrer. Mas não, usou de bondade. Para quem? O inimigo dele? Não, a pessoa que se apresentou como inimigo. Precisamos aí fazer como Davi fez nesse exemplo maravilhoso, a perdoar aqueles que se levantam contra nós, como se fossem os nossos inimigos. E o que aconteceu? Davi, ao retornar, ele recompensa quem o ajudou, inclusive as 10 mulheres guardiãs que ali estiveram guardando a casa de Davi. Qual que é a aplicação, meu Danielzinho, nesse segundo tópico? A aplicação, nós temos aí, precisamos perdoar quem nos persegue. Ó o exemplo aí para com Simei que o apedrejou. Vamos lá, Davi não apedrejou não, perdoou. E ainda fala recompensar quem nos ajuda na hora que necessitamos. Reconheça quem te ajuda. Um muito obrigado, um abraço ali, um presentinho, uma lembrancinha. Isso é bom demais, isso faz a diferença. E o último tópico do desenvolvimento, o que nós temos aí? Os últimos dias de vida de Davi, da vida de Davi, aonde está registrado isso? Segundo Samuel, capítulo de número 21, versículo 1.
passa pelo livro, meus irmãos, de Samuel e entra em 1 Reis. Faltou o número 1 aqui, perdão. 1 Reis, capítulo 2, e o versículo de número 11 até, amém, meus irmãos? Até aí o versículo de número 11. O que diz aí, irmão Danielzinho, com relação a tudo isso daí? Nós temos de uma maneira resumida, mastigadinha para você aí. Davi desobedece a Deus, mandando fazer um censo para saber o quantitativo do povo, que deu em 1.300.000 homens ao total. A ordem era para não contar o povo. Por quê? Porque não era para ninguém se vangloriar de algum número extraordinário, grandioso, ou então para ninguém colocar a confiança numa quantidade grandiosa de pessoas, ou então até mesmo de um grande exército. A nossa confiança está em Deus. O nosso sossego é o Senhor. Aí Davi pecou. Teve consequências, meu Danielzinho? Teve, e foram terríveis. Está onde? Está aí naquela leitura introdutória. Lembra a leitura na sala? É sobre essa história aí. Eu falei que seria no finalzinho e chegamos nela. Vamos lá. Deus manda juízo. E 70.000 homens morreram em 3 dias. Muita gente. 70.000 homens morreram em 3 dias, porque Davi mandou contar o povo e não era para ter feito isso. O profeta Gade orienta Davi a levantar um altar para alcançar a misericórdia de Deus. Davi faz aquilo e quiseram dar para ele de graça. Ele fala, não vou oferecer nada a Deus que não me custe nada. Eu tenho que oferecer sim algo que venha me custar, porque é para fazer como adoração. Deus perdoa e cessa o castigo em Israel. Davi estava de idade. Olha só, meu Deus do céu, aí começa um pouquinho de rolo de novo, probleminha de novo, né? No final da vida, Davi erra fazendo um censo ali que não era para fazer. Mandou contar o povo, Deus mandou juízo, 70 homens morreram. Era para morrer mais? Era, mas aconteceu. O profeta Gade falou, olha, levanta o altar, vamos fazer o holocausto, que Deus vai perdoar. Deus perdoou. E agora, irmão Danielzinho, agora Davi estava de idade, velhinho, é ou não é? E aí, o que aconteceu com ele? O seu filho, meus irmãos, que tinha o direito natural da descendência de Davi para ser rei, ele já se proclama rei. Nós vamos ver agora. Davi estava de idade avançada e seu filho Adonias, que era o próximo na ordem sucessória ao trono, se apresenta como rei de Israel. E aí? Na ordem natural era para ser Adonias, mas e a promessa para ser o substituto de Davi? Será que era Adonias? Não, e nós vamos ver agora aqui. Porém, a promessa estava sobre Salomão, e com a intervenção de sua mãe, Batseba, e do profeta Natã, Davi abençoa Salomão como rei de Israel. Olha só, meus irmãos, que negócio complicado, até no finalzinho da vida de Davi. Teve aí que pegar e consertar alguns probleminhas. Um filho se levanta como rei, sem ter a bênção do pai, mas só que a promessa estava sobre outro filho, Salomão, que era para ser o substituto. E aí Davi recebe a sua esposa e recebe o profeta Natã. Ouve de tudo aquilo que estava acontecendo. E ele pega, chama Salomão, dá instruções para ele e o abençoa como rei de Israel. E Davi, já de idade, falece e é sepultado em sua cidade. Até nos dias de hoje aí, meus irmãos, Davi é famoso. Davi na cidade de Jerusalém. Qual que é a aplicação? Confiemos em Deus e não em nossa capacidade. Não confie, adolescente, aí na sua força, na sua esperança. Não confie que nós possamos colocar isso para os adolescentes. Não confiar neles mesmos, mas confiar em Deus. Deus é a nossa segurança.
Podemos ter projetos, podemos ter sonhos, podemos fazer planejamentos de coisas, aleluia, mas entregamos nas mãos de Deus, porque se for da vontade dele, vai acontecer. E se não acontecer, a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável, vai acontecer coisas melhores ainda daquilo que você planejou. E aí, irmão Danielzinho, para concluir, para fechar aí a sua aula, a nossa aula, que nós estamos trocando informações aqui, tomemos cuidado para não pecarmos, pois as consequências são terríveis. Meu Deus, que peso que teve ali as consequências na casa, na vida de Davi. Uma maneira figurativa, poética, a espada não saiu lá de dentro. Confiemos em Deus e não na força do nosso braço ou na grandeza de números. Meus irmãos, não é pela força, mas é pela força do Senhor Jesus e não a nossa que nós vencemos. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor dos Exércitos. E por último, na conclusão, arrependemo-nos, pois Deus nos perdoa através de Cristo Jesus. E agora, para finalizar, o que eu tenho que colocar na cabeça do meu aluno para ele sair da escola bíblica dominical levando para casa? Meus irmãos, pelo menos 3 coisas fortes precisamos bater para ele voltar para casa. Olha, eu aprendi isso, isso e isso. E quais são esses 3 isso aí que eu comentei com vocês? Vamos ver agora aqui. Pecado tem consequências terríveis. Tem peso, o negócio é complicado. Aplique a seriedade para com seu aluno sobre o pecado. O pecado traz prejuízo. Davi foi traído, mas Deus deu vitória. Absalão o traiu, mas assim mesmo, Deus entrou com misericórdia e aí abençoou a Davi. Deus é um Deus misericordioso. Deus perdoou Davi e o restaurou ao trono. Meus irmãos, a Bíblia diz, se alguém pecar, tem um advogado à direita de Deus Pai, Jesus Cristo, aleluia. Ele nos perdoa, sim, mas tem pecados que têm consequências complicadas aí. E quais são essas, irmão Danielzinho? Ah, irmão Danielzinho, não aguentei, a carne foi fraca. E a pessoa cometeu aí um pecado de fornicação. A menina engravidou e agora você vai ser pai. Ela, com 15, 16 anos, parabéns, está enrolado pela vida inteira aí. Por quê? Porque pulou o processo, era para estudar, era para se preparar. Mas não, pegou e teve o quê? Teve aí o pecado da fornicação, agora vai ser pai. É difícil, eu falo isso de uma maneira descontraída, mas traz um peso muito grande, meus irmãos. Até mesmo trazendo um adendo aqui, de uma maneira mais prática, já vou finalizar. Eu casei, meus irmãos, com 33 anos de idade. Traga na prática do seu aluno. Virgem, casei virgem, minha esposa casou virgem. Nossa, você é o super-homem. Mentira! Foi só Jesus, meus irmãos, entendeu? Muitas vezes chorando, falando com Jesus. Muitas das vezes o quê? Fazendo propósito para com Deus, de oração e tudo mais. É possível sim. Tem irmãos aí que casaram com 40 anos, virgem. Ô Danielzinho, mas o meu aluno já caiu, o que eu faço? Tem um advogado à direita de Deus Pai. Tudo zerado, ele zera tudo, começa tudo de novo, dá força, dá ânimo para caminhar e seguir em frente. Danielzinho pecou e agora está grávido, o que faz? Não, olha, meus irmãos, não acabou o mundo não, tem coisas ainda para fazer, tem coisas ainda que dá para consertar. Quais são? Agora vamos trabalhar, agora vamos atrás aí do leite, da fralda, é ou não é? Vamos aí adaptar as coisas, mas o mundo não acabou, tá bom? Então vamos aí trazer o quê? Trazer com que a pessoa venha estar com o pé no chão. Mas será que vale a pena o pecado? Não vale a pena não. E essa lição focaliza isso para a nossa vida, para a minha, para a sua e para a vida aí dos nossos alunos.
não vale a pena pecar, porque as consequências, além de perder o céu, são complicadas. Por isso, evitemos de pecar, meus amados. E aí o comentário, quais são os comentários aí que eu sempre coloco no finalzinho? Distribua bem sua aula para dar tempo de ministrar tudo. Lembra que tem as questõezinhas lá atrás, lá no finalzinho lá, são questões maravilhosas, olha só. São questões aí que você precisa ver se o seu aluno está respondendo certinho. Ou então se ele está viajando, ali você vai consertar com ele. E aí o outro, meus irmãos, nós temos várias informações complementares que estão em crônicas sobre Davi. É exclusivo em Samuel a história de Davi? Não. Tem também lá no livro de crônicas, dá uma olhada, dá uma pesquisada. Focalize que Deus perdoa, mas haverão consequências terríveis sobre o pecado. Demonstre a seriedade de evitar de pecar. E no final de tudo isso, é só vitória e que Deus abençoe em Cristo Jesus a sua aula, a sua vida. E até a próxima lição, se Deus quiser. Um abraço no seu coração.